Pronto, voltei. Então, vamos dar continuidade aqui. Gente, aqui tá um calor surreal, vocês não fazem ideia. Vamos falar um pouquinho aí do reino de Deus no judaísmo. E aí a gente pode falar assim: ah, professora, mas lá no Antigo Testamento a gente não encontra essa expressão reino de Deus. A gente não vê falar sobre isso, né? Embora a gente não encontre essa expressão, a ideia ela pode ser encontrada ao longo de toda a atividade profética, ao longo de todo o Antigo Testamento. A ideia ela já está ali, tá? Desde Gênesis, ela já está ali. É a ideia de restauração, é a ideia de trazer de volta aquilo que nós falamos na mensagem de Jesus, né? De restaurar a paternidade, a filiação, né? Restaurar todas as coisas. Então tem uma dupla ênfase aí sobre a soberania real de Deus, porque ele é frequentemente referido como rei de Israel. Isso a gente vê lá em Êxodo 15, Números 23 e outros textos. E rei de toda a terra, como eu já falei para vocês, Salmo 99, achei, 99. Outras referências vão falar de um dia em que ele vai se tornar rei e que governará sobre seu povo, muito embora ele já seja rei. Ele sempre foi rei. Então, mesmo sendo rei, ele deverá exercer a sua soberania no mundo dos homens e das nações, porque hoje existe um povo que o reconhece como rei, que se rende a ele, serve a ele, mas existe um povo, nações, homens que não o reconhecem como coisa alguma. Então, quando se cumprir todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aí é o tempo do seu governo, do seu reinado na terra dos homens. Então o reino futuro ele é expresso de modos diferentes por diferentes profetas. E nós vimos isso um pouquinho na última aula. E muitos estudiosos encontram dois tipos diferentes de esperança no Antigo Testamento e no judaísmo, tá? A verdadeira esperança profética hebraica, ela aguarda o surgimento do reino no cenário histórico e será governado por um descendente de Davi em um cenário político terreno, tá? Essa aí é a esperança profética mesmo hebraica, tá? Logo após o retorno do exílio, os judeus perderam essa esperança em um reino na história e começaram a sonhar com um movimento de Deus através de um Messias, com um reino além da história. Isso a gente percebe lá em Daniel 7. O reino, ele sempre será uma esperança terrena, muito embora a terra estará redimida do mal, e a esperança do Antigo Testamento é sempre ética, permitindo que a luz do futuro brilhe no presente, de forma que Israel possa ser confrontado pela história. Então Deus ele vai agir no futuro próximo para salvar ou para julgar Israel, mas também vai agir num futuro indeterminado para trazer a esperança escatológica. E isso é muito importante, são dois tipos de esperança. Esse judaísmo apocalíptico, ele também possui alguns tipos de esperanças diferentes, tá? Com ênfase escatológica, porque o judaísmo apocalíptico, ele vai perdendo o sentido da atuação de Deus na história para salvar e abençoar o seu povo. Porque até em função dos exílios que ele viveu, das experiências que ele teve, que Deus permitia que ele fosse sobrepujado, que ele fosse oprimido, então ele vai perdendo aquela esperança, né? Que Deus está presente, Deus está aqui para salvar e para abençoar, mas isso era consequência das escolhas do povo. Então ele também entendia que estava entregue aos poderes malignos, portanto o povo de Deus ele só poderia esperar o sofrimento e a aflição nessa era presente, porque o próprio Deus os havia entregue a esse mal, a esse sofrimento. E isso até o dia em que Deus estabelecesse o seu reino no século futuro. Então o entendimento deles é que a vivência nessa terra, nesse tempo, tá?
é de sofrimento mesmo. Então a comunidade de Qumran, que é aquela que a gente encontrou os livros, os escritos antigos, né, os rolos, ela acreditava na consumação escatológica. Ela acreditava que os anjos desceriam, se juntariam a eles, que é os filhos da luz e os filhos das trevas, e para conceder vitória contra os outros povos. Olha isso. Em toda a extensão da história humana, Deus exerceu a sua soberania por intermédio da sua lei. Qualquer indivíduo que submetesse à lei estaria se sujeitando ao domínio de Deus. Então, quando um gentio se volta para o judaísmo e adota a lei, ele aceita imediatamente a soberania de Deus, a soberania do reino de Deus sobre ele. Sendo assim, a obediência à lei equivale, é equiparada à obediência ao reino ou ao domínio de Deus. Se você se sujeita à lei, você está sujeito a Deus. Então, o reino de Deus, ele não vem aos homens, ele já se encontra ali. Ele está incorporado à lei e disponível a todos que venham se submeter a ela. A Bíblia, ela vai falar lá nos sinóticos, no Evangelho sinótico, se não me engano, é em Atos. Fala a respeito do centurião, né, que ele reconhece, ele diz a Jesus: eu não precisa nem ir na minha casa, porque eu não sou digno de te receber. Basta dar uma palavra que eu creio que o meu servo será curado. Cornélio também, né, ele era um romano, mas ele era um simpatizante, ele já devia até ter se convertido ao judaísmo, porque ele frequentava a sinagoga, os cultos públicos, ele dava esmolas, ele cumpria a lei, ele observava a lei. Então já se entendia que aquele homem era temente a Deus. Ele tinha, o texto diz em Atos, que ele, Atos 10, ele desejava conhecer a Deus, não é isso? No final dos tempos, Deus vai manifestar a sua soberania no mundo inteiro, isso nós sabemos. Nessa era presente, o reino de Deus, ele é limitado para aqueles que aceitam a lei, mas quando chegar no final dos tempos, o poder de Deus vai subjugar a todos que resistirem à sua vontade. E a soberania de Deus no presente, no hoje, ela depende da livre decisão dos homens, da livre escolha. O tempo já está virando aqui. Vai existir um outro movimento no judaísmo que também esteve muito interessado no estabelecimento do reino de Deus, que foram os zelotes, que era um grupo de judeus radicais que não se contentavam em esperar que Deus trouxesse seu reino. Eles queriam apressar a sua vinda por meio da espada, eles eram violentos. Eles exportavam adagas e eles resolviam tudo ali na ponta da lança. É possível que toda série de revoltas contra Roma fosse messiânica. Quando a gente estuda a história de Israel, por exemplo, ou o profetismo, a gente vai perceber que sempre se levantavam pessoas se denominando Messias, que eram pessoas que trariam a salvação para aquele povo oprimido. Por quê? Porque o povo estava sofrendo demais debaixo do Império Romano. E então, de vez em quando, se levantavam homens corajosos no meio do povo, se denominando Messias, que eram o libertador, seria o libertador. Então, quando Jesus surge se denominando Messias, o olhar dos outros para ele é o quê? Mais um, né? Mais um Messias no meio de tantos. Então, todos eles tinham motivações religiosas para apressar a vinda do reino de Deus. Lembra que eu falo para vocês que vocês devem ler o livro de Macabeus para entender, né, o contexto antes de entrar no Novo Testamento, para vocês entenderem o contexto do que está acontecendo ali. Começou a chover. Em toda a extensão do judaísmo, a vinda do reino de Deus, ela foi aguardada como um ato de Deus, usando agentes humanos para derrotar os inimigos de Israel e reunir o povo que estava disperso sobre a terra prometida que estava sob o domínio de Deus, tá?
Vamos falar ainda um pouquinho sobre o significado da expressão Basileia, que é reino de Deus. Basileia, reino de Deus. Eu queria fazer uma pausa rapidinho. Vamos lá. O significado da expressão Basileia, ou seja, reino de Deus. O significado básico da palavra Basileia, ou Malkut, no hebraico, implica na ideia de reino, domínio ou governo. Então falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Isso está lá em Salmo 145, de 11 a 13. Nos evangelhos, a vinda do reino pelo qual nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, significa que a vontade de Deus seja feita na terra. Isso é, que o seu domínio seja plenamente realizado. Isso a gente vê lá em Mateus 6,10. O reino que Jesus designou para os seus discípulos é um governo real. Lucas 22, 29 mostra isso para a gente. Então esse fato é importante para a interpretação da mensagem de Jesus, pois como o reino de Deus pode ser ao mesmo tempo futuro e presente? Se o reino é aquela expressãozinha escaton que a gente falou, é a era escatológica de salvação, como é que pode também estar no presente, se a salvação é algo que vai acontecer? Epa, vamos fazer um comentário aqui? A salvação já aconteceu. A salvação já aconteceu quando Jesus nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Mas o ato, né, da salvação, o ato salvífico, escatológico, lá no porvir, que é o nosso entendimento, tá? Está no futuro. Então, seja no Antigo Testamento ou no judaísmo rabínico, o reino de Deus, ele pode ter mais de um significado. Deus já é o rei, mas também precisa se tornar rei. E depois eu vou preparar um material para vocês baseado em um livro chamado Como Deus se Tornou Rei. Porque nós vimos aqui que ele sempre foi rei, mas ele precisa exercer o seu governo, né, o seu reinado aqui na terra dos homens, tá? E o reino dos céus? A expressão reino dos céus, ela vai aparecer 31 vezes somente no Evangelho de Mateus. Então é uma expressão semítica, é uma expressão utilizada pelos povos ocidentais, usada para substituir o nome divino, e a gente vê isso lá em Lucas 15, 18. As expressões reino de Deus e reino dos céus, elas raramente foram usadas na literatura judaica antes dos dias de Jesus. Nos ensinamentos de Jesus, elas vão aparecer a gente vai perceber um grande número de frases novas sobre Basileia, sobre o reino. Isso vai ser uma constante na mensagem de Jesus. Quando a gente fala sobre o reino escatológico, a estrutura básica do pensamento de Jesus é um dualismo escatológico de duas eras, a era presente e a era futura. É a vinda do reino de Deus, lá em Mateus 6,10, ou então o seu aparecimento em Lucas 19,11, que vai marcar o fim dessa era presente para inaugurar o século futuro, como nós falamos na primeira aula. Sendo assim, Basileia, ela pode significar a manifestação ou a vinda do governo de Deus. Nesse sentido, herdar a vida eterna e entrar no reino de Deus é a mesma coisa. São sinônimos de entrar e pertencer ao século futuro. Nós vimos isso na primeira aula. Quando o jovem rico pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, ele estava pensando, naquela vida escatológica mencionada lá em Daniel, por exemplo. É a vida eterna, aquilo que está no porvir. E Jesus responde que é difícil para um rico entrar no reino de Deus e assegura aos discípulos que, por terem deixado suas casas e famílias para segui-lo, eles receberiam a vida eterna no século futuro. Então a vinda
do reino de Deus, ele vai significar a destruição total e final do diabo e de seus anjos. Lá em Mateus 25:41 a gente vê isso. É a formação de uma sociedade totalmente redimida que não se mistura com o mal. Mateus 13:36-43 fala sobre isso. E é também a comunhão perfeita com Deus no banquete messiânico. Lá em Lucas 13 a gente vê sobre isso também. E é bonito, hein? Então, tanto no Antigo Testamento como no judaísmo, o reino de Deus ele sempre é descrito como sendo o Israel. Para o judaísmo recente, o reino de Deus ele significa a soberania de Deus sobre os seus inimigos políticos. João Batista ele rejeita esse particularismo judaico e considera que os judeus mais religiosos necessitam de arrependimento para entrar no reino que virá. E Jesus afirma que Israel, os filhos naturais do reino, ele será rejeitado no reino e o seu lugar será tomado por outros, lá em Mateus 8:12. Porque os verdadeiros filhos do reino são aqueles que ouvem e respondem à voz de Jesus, aceitando a sua palavra. Mateus 13:38 diz isso pra gente. Então o indivíduo precisa receber a proclamação do reino de Deus como uma atitude de completa dependência, como se fosse uma criança, para entrar e pertencer a esse reino que virá. Lá em Marcos 10:15 diz isso pra gente. Já o reino presente, nós falamos muito do reino que virá, o reino escatológico, mas e o reino presente? A expectativa do reino escatológico, ela sempre existiu já desde a época dos profetas e ela foi se desenvolvendo de formas diferentes dentro do judaísmo, a gente viu isso ainda agora. E Jesus, ele considera o seu ministério como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, isso a gente leu lá em Lucas 4. E nos evangelhos sinóticos, a missão de Jesus também é interpretada assim. Em Mateus 18:28, Jesus diz o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então essa era a prova de que o reino de Deus já havia chegado. A palavra grega é eptasen, que significa é chegado, essa palavra ela tem a conotação de presença real. Então é o poder real de Deus atacando o domínio de Satanás e libertando os homens do poder do mal. Em Mateus 12:29, Jesus declara que ele invadiu o reino de Satanás e aprisionou o homem valente. Cara, isso é muito bonito. E a partir de desenvolver essa temática, ele vai falar a respeito da panopliana, que é a armadura de Deus. Esses dois versículos ali expressam a teologia essencial do reino de Deus. Em lugar de esperar até o fim dos tempos para revelar o seu poder real e destruir o mal de Satanás, Jesus declara que Deus já agiu em seu poder real para deter o poder de Satanás. Lembrei de um hino da harpa que diz assim: seu poder real me livrou do mal, para sempre vou andar em sua luz. Então, Deus ele já agiu com seu poder real, destruindo o poder de Satanás. Então, assim, desse modo, o reino de Deus, ele nos ensina, através dos ensinamentos de Jesus, ele tem uma dupla manifestação. Primeiro, na manifestação de Jesus, que aprisiona Satanás, e no fim dos tempos, que destrói de uma vez por todas a Satanás, esse inimigo do reino de Deus. Essa palavra, então, aprisionamento, ela é uma metáfora e significa uma vitória sobre Satanás, de tal forma que o seu poder seja refreado. Como assim? Algumas vezes a expressão é mal interpretada, dando a ideia de que Satanás se encontra em condição de completa impotência, quando, na verdade, ele continua ativo, sim, subjugando a palavra do reino de Deus da vida das pessoas quando não encontram uma aceitação real. Isso a gente vê lá em Mateus 13:19, tá? Oscar Cullmann, que foi um fantástico teólogo, eu sou muito fã dele,
ele afirma que Satanás está preso com uma corda bem longa. Ele não está desprovido de poder, mas ele está enfraquecido. Enfraquecido, ele já faz a arruaça que faz, né? Imagina quando estiver solto. A missão completa de Jesus, incluindo as suas palavras, suas obras, sua morte e a sua ressurreição, constitui uma derrota inicial do poder de Satanás, que faz com que a vitória e o triunfo final do reino de Deus seja certa. A vitória é certa. Então, toda vez que Jesus expulsa um espírito demoníaco, ele constitui uma antecipação da hora em que Satanás será visivelmente despido de todo o seu poder, tá? Então existe muito debate sobre quando Satanás foi aprisionado. Muitos relacionam esse evento à vitória de Jesus sobre Satanás no deserto. Mas a própria expulsão dos demônios da vida das pessoas, ela já é considerada por si só como uma luta vitoriosa contra o diabo e todo o seu reino. Isso significa que Satanás foi derrotado e expoliado de todos os seus bens. Perdeu, Playboy? A mesma vitória sobre Satanás se vê no poder que Jesus concede aos discípulos, quando os comissiona a percorrer toda a região da Galiléia pregando o reino de Deus. Lucas 10:9 fala sobre isso. Quando retornam com alegria, porque até mesmo os demônios se sujeitavam debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eles estão alegres, maravilhados de terem essa experiência. E Jesus declara, dizendo assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, Lucas 10:18. E o contexto sugere que Jesus considerou o sucesso da missão dos 70 como uma evidência da derrota de Satanás ao falar que Satanás caiu do seu lugar de poder. Toda vez que um demônio é expulso, toda vez que o evangelho é pregado, a mensagem do reino é pregada, é anunciada, está se encurtando esse tempo, está se aproximando o tempo da derrota total de Satanás. Então, os inimigos do reino de Deus, eles não são agora as nações hostis e ímpias, como era entendido no Antigo Testamento, né? Mas são sim os poderes espirituais malignos, né? Porque ele deve reinar até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Vamos falar um pouquinho aí sobre a nova estrutura escatológica, então? Como é que acontece isso? Existe ali um dualismo no Novo Testamento, que é a vontade de Deus que é feita nos céus e o seu reino que traz a vontade de Deus até a terra. Então, no século futuro, os céus descem à terra e elevam a existência histórica, toda essa existência da terra, a um novo patamar de vida redimida. Isso é o que a gente lê em Apocalipse 21. Mas quando chegarem os céus ao céu, os que forem considerados dignos de alcançar a ressurreição dos mortos e a vida futura não se casarão e não morrerão nunca mais. Então, nesse aspecto, serão como os anjos e como os filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição. Lucas 20 fala sobre isso. Então, aqui está uma ordem de existência verdadeiramente inconcebível para o nosso olhar, para o nosso padrão humano. Não tem nenhuma analogia humana capaz de descrever a existência sem esses elos fisiológicos e sociológicos, né, do sexo, da família. Como é que faz para viver isso, gente? Mas essa é a vontade de Deus, vencer o mal e finalmente levar o corpo a desfrutar a plena e abençoada imortalidade da vida eterna nesse século futuro, tá? Então eu coloquei para vocês aí um diagrama que sugere o reino de Deus, sugere que o reino de Deus esteve ativo no Antigo Testamento. Deus estava exercendo seu poder real para livrar o seu povo do mal, mas num sentido real. O reino de Deus entrou na história, na pessoa e na missão de Jesus, num sentido real mesmo. Então, na próxima aula, eu vou preparar um material para vocês
que fala a respeito de como Deus se tornou rei. E aí nós vamos entender a outra face dessa teologia, tá? Porque até aqui a gente ficou falando do entendimento do Antigo e do Novo Testamento e agora a gente vai falar da prática, tá bom? Então, beleza. Até a próxima aula. Obrigado pela paciência. Muita coisa para se falar. Leiam os textos bíblicos que estão sinalizados para vocês na apostila e até a próxima, tá? Beijo grande para vocês. Fiquem na paz.